A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua família, sobre você. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, obrigado pelas mensagens, tanto aquelas de elogios, mensagens de parabéns, mas também agradeço as suas críticas, as suas sugestões, as suas opiniões. E eu digo sempre aqui que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar para nós uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento. Olha, você sabe disso, que o Novo Testamento não são livros necessariamente proféticos, você sabe disso. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas um é considerado profético, que é o livro do Apocalipse. Mas os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas não são necessariamente proféticos, mas nós encontramos dezenas, talvez até centenas de profecias nas páginas do Novo Testamento. O que é que estamos fazendo? Estamos selecionando algumas dessas profecias que dizem respeito ao futuro, à escatologia, aos tempos do fim, e estamos estudando essas profecias. Atualmente nós estamos estudando algumas profecias nas epístolas paulinas, Se você está acompanhando, você sabe disso. Nos programas anteriores nós estudamos sobre a extrema corrupção dos últimos tempos e também estudamos sobre Paulo prevê a sua morte, mas tem a certeza da vida eterna. Esse programa foi muito bom. Se você não assistiu, você vai lá no YouTube e assista, você não vai se arrepender. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a bem-aventurada esperança do salvo, a bem-aventurada esperança do crente. E aí é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas como alguém que está olhando, para o pôr do sol ali, está esperando uma bênção, uma promessa. E eu gostaria já de iniciar o programa informando que a esperança do crente, que a esperança do salvo não está nesta vida, mas sim no porvir. É claro que nós somos cidadãos também da terra, nós exercemos uma dupla cidadania. Como cidadãos da terra, nós estudamos, trabalhamos, constituímos família. Quando possível, adquirimos alguns bens, não é pecado. Quando possível, pensamos até no futuro, numa aposentadoria, mas sem esquecermos que nós temos uma cidadania celestial. A Bíblia deixa bem claro isso, que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós falamos da esperança do crente, ou da esperança do salvo, nós estamos falando no futuro, nós estamos falando no porvir. É claro que você sabe disso, mas eu vou relembrar. Muitas bênçãos da salvação nós já desfrutamos no presente, na presente vida. Vou dar aqui alguns exemplos: o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna, ser templo e morada do Espírito Santo, ter a palavra de Deus como nosso guia, produzir o fruto do Espírito através do Espírito Santo que habita em nós. Enfim, no presente século, regeneração, justificação, adoção, santificação, são muitas as bênçãos da salvação. Mas não resta dúvida que as maiores bênçãos, eu diria que as maiores promessas, as promessas mais gloriosas, as bem-aventuranças, na verdade, serão no porvir, no futuro, quando nós receberemos um corpo glorioso, incorruptível, semelhante ao de Jesus, quando nós formos morar no céu, onde estaremos livres de todo sofrimento,
quando Jesus vier buscar a sua igreja, que nós nos uniremos com ele para nunca mais nós nos separarmos. Enfim, embora a salvação já nos garanta algumas bênçãos no presente, mas eu diria que as promessas mais importantes, as mais gloriosas, elas estão reservadas para o futuro. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim, que a carta enviada a Tito é uma das epístolas pastorais de Paulo, onde o apóstolo ensina ao jovem pastor da igreja na ilha de Creta como pastorear o rebanho do Senhor. Ou seja, Paulo escreve essa carta a Tito com esse objetivo de dizer como ele deveria se portar diante da igreja. Ela foi escrita por volta do ano 65 ou 66 depois de Cristo e o tema principal é a sã doutrina. Nessa carta, o apóstolo Paulo fala de diversos assuntos, não é? Como, por exemplo, as qualificações para os presbíteros. Ele traz algumas instruções acerca dos falsos mestres. Ele ensina, explica como Tito deveria tratar os diversos grupos de cristãos da igreja, etc. Mas um desses assuntos, né, importantíssimos que Paulo vai tratar nessa epístola refere-se à doutrina da graça e a bem-aventurada esperança do crente, como nós veremos a seguir. É sobre esses dois temas que vamos estudar hoje. A doutrina da graça e a bem-aventurada esperança do salvo. Então, na carta a Tito, ou epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Bem, eu quero primeiro explicar o que vem a ser graça. E eu sei, se você é um crente antigo, você sabe o que é graça. Mas é possível que tenha pessoas não cristãs, não evangélicas ou novos convertidos assistindo o nosso programa. E por isso eu vou lembrar mais uma vez que a palavra graça, ela vem lá do latim, gratia, e significa favor, significa uma benevolência. Eu poderia dizer que graça é um favor dado a alguém que não é merecedor. Graça é um favor imerecido. É algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe esteja merecendo, mas porque a pessoa que dá é generosa. Então eu posso dizer que Deus nos oferece a salvação por meio da sua graça, por meio da sua benevolência. Graça é um ato de amor incondicional, não depende da pessoa que recebe. Eu posso dizer que a graça revela o bom caráter daquele que dá e não de quem recebe. E é pela graça que somos salvos. Deus mostra o seu amor por nós através dessa graça, desse favor imerecido. O que é que nós merecemos? O castigo por causa dos nossos pecados. Mas Deus enviou Jesus para pagar o preço da nossa redenção, para nos oferecer a salvação eterna. Mesmo não fazendo nada para merecer, não é? Nós podemos ser libertos do poder do pecado, sermos perdoados, né? Termos o livramento do castigo eterno, sermos adotados como filhos de Deus, temos a certeza da salvação, da vida eterna e que vamos morar com Cristo no céu por toda a eternidade. Então é bom lembrar isso, que graça não depende de quem recebe. É uma dádiva, é um ato de bondade dado a alguém mesmo sem merecer. E um dos textos mais importantes da Bíblia, há muitos textos que falam sobre a graça de Deus. Se você procurar aí na sua Bíblia, você vai encontrar dezenas de textos bíblicos que falam sobre graça. Mas um dos principais, que eu gosto muito desse texto, está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, onde Paulo diz que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Paulo lembra como nós andávamos em outro tempo, né? Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele diz que antes nós
andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aí Paulo explica que Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos oferece, não é? Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Ele nos vivifica, Ele nos dá vida novamente. E Paulo vai dizer, pela graça sois salvos. Ou seja, Deus ofereceu esse favor imerecido, essa benevolência, essa graça que é oferecida aos homens. No versículo de número 8, Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos por esse favor imerecido, por esse ato de bondade, por essa demonstração de amor, por essa benevolência que foi oferecida por Deus através de Cristo. Isso é graça. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz que essa graça, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Observe, aí ele diz, porque a graça de Deus, ou seja, esse favor imerecido de Deus, esse ato de benevolência de Deus se manifestou, se revelou, trazendo salvação a todos os homens. Talvez alguém pergunte, então, professor, se essa graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, significa que todos serão salvos? Não. Significa dizer que todos poderão ser salvos. Que essa graça é oferecida gratuitamente a todos. Cristo trouxe salvação a todos os homens nesse sentido. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que todos venham ao conhecimento da verdade. Jesus não morreu apenas por um grupo de eleitos, Jesus não morreu apenas por um grupo de predestinados, mas Jesus morreu por toda a humanidade. Todos os homens poderão ser salvos. Se você estiver com a Bíblia, nós vamos ler aqui algumas referências. Por exemplo, eu quero começar lendo o texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Veja o que é que Jesus vai dizer naquele diálogo com Nicodemos, aquele doutor da lei. Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo, e mundo aí não é o cosmos, mundo aqui é humanidade, é toda a população mundial. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha, então Jesus deu a sua vida por nós, morreu pela humanidade. Agora há uma exigência aqui, há um critério para ser salvo. E qual é? Todo aquele que crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus deixou bem claro que todos os homens poderão ser salvos. Há um texto lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, que ele é mais enfático quanto a isso. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Veja que coisa interessante. Paulo diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é, Paulo, que é bom e que é agradável? Ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que coisa maravilhosa! Paulo está deixando bem claro aqui que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, que todos eles venham ao conhecimento da verdade. E é por isso que nós estamos no mundo com essa missão de pregar o Evangelho, de levar as boas novas de salvação, de anunciar essa salvação que é oferecida gratuitamente, através da graça de Cristo. Agora, para recebermos essa salvação, para alcançarmos essa salvação, o que é preciso? É preciso a fé, é preciso crer em Cristo, é preciso que o homem reconheça que é um pecador e estenda as mãos para aceitar essa salvação. Então eu posso dizer que a principal missão da igreja na terra é exatamente pregar o Evangelho, é exatamente levar as boas novas de salvação, é dizer às pessoas, olha, Jesus quer lhe salvar, Jesus deseja que você seja salvo. Agora,
requer de você uma ação, uma atitude, que é receber esta salvação. E eu faço questão de explicar isso, né? Que só não tem jeito aqueles que já partiram. Aí não tem mais jeito. Se já partiu sem a salvação, nós nem oramos mais por eles. Não, porque a Bíblia não manda, né? Não orienta. Agora, se está vivo, independente do que fez, por onde andou, independente do seu passado, se essa pessoa, ela reconhece que é um pecador, se ela recorre a Cristo, pedindo perdão, pedindo misericórdia, poderá ser salvo através da fé em Cristo e através dessa graça oferecida por Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, o que é que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho a todos os homens. Lá em Atos capítulo 17, versículo 30, Paulo estava lá no Areópago em Atenas, e Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa. Olha que coisa interessante. Paulo disse que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Como que Deus esquece o passado? Deus esquece o que você fez. Deus esquece por onde você andou. Mas ele anuncia agora a todos os homens. E homens aí é a humanidade, é toda a humanidade. E em todo lugar que se arrependam. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 17, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu posso dizer que é o desejo de Deus. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que os homens venham ao conhecimento da verdade. Jesus não morreu por um grupo seleto de pessoas. Na primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, João vai dizer isso: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E João diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Que coisa maravilhosa! Essa salvação é oferecida gratuitamente. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu não gosto dos evangélicos porque eles dizem que só eles são salvos. Não é isso que nós dizemos, não. Eu não posso dizer só nós estamos salvos, não. O que eu vou dizer é o que está na Bíblia, que todos poderão ser salvos, que Deus deseja que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Agora, à luz da Bíblia, posso dizer isso, que para ser salvo existe um ato benevolente de Deus, existe um ato generoso da parte de Deus, uma graça, um favor imerecido que é oferecido aos homens, mas para isso é preciso também haver uma participação humana. Sabia disso? Há uma participação humana no plano da salvação. O homem tem que se arrepender dos seus pecados, ele tem que crer em Cristo, ele tem que se converter dos seus maus caminhos, ele tem que experimentar o novo nascimento, ele tem que obedecer à palavra de Deus, tem que perseverar até o fim. Eu diria que são os passos necessários para obter a salvação. Então essa graça se manifesta, mas é preciso recebê-la, alcançá-la. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. A graça de Deus se manifestou lá na ocasião do dilúvio. Sim ou não? Sim. De que forma, professor? Deus dizendo a Noé que construísse aquela grande arca. Para quê? Para que ele e a sua família entrassem. E as demais pessoas poderiam entrar, sim ou não? Claro que sim. Mas não creram, duvidaram, zombaram, escarneceram, brincaram com o velho Noé e seus filhos. O que aconteceu? Quando os animais entraram, que Noé e a sua família entrou, que Deus, Noé fechou a arca por dentro, a porta da arca por dentro, Deus fechou por fora, aí veio o dilúvio. Aí começou a trovejar, começou agora o céu ficar escuro, nuvens carregadas, Deus abre as comportas do céu e veio o dilúvio. E naquela hora, aí sim os homens disseram assim: Noé tinha razão.
é verdade. Ele estava falando a verdade. Eu não criei, eu não acreditei. Foi isso que aconteceu nos dias de Ló. Ló também falou sobre o juízo divino lá em Sodoma e Gomorra. Ele era um pregoeiro da justiça, mas os homens não creram, não acreditaram. Quer ver a graça de Deus lá em Sodoma e Gomorra? Deus mandou 2 anjos. E era a hora dos homens se arrependerem, se humilharem, pedir misericórdia a Deus, como fizeram lá o povo de Nínive, a capital da Síria, nos dias de Jonas. Mas o que foi que eles fizeram? Queriam ter relações com os anjos de Deus. Traze para fora esses 2 homens que chegaram a ti. Então observe que Deus gratuitamente oferece a salvação. Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. A porta da graça está aberta, a porta da salvação está aberta. Agora, só entra quem quiser entrar. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, se quiser, é condicional. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. É condicional. A porta do nosso coração, quem tem a chave somos nós. Somos nós que dizemos se vamos abrir ou não para Cristo entrar. Então a graça se manifesta? Sim. Ela trouxe salvação a todos os homens? Sim. Mas todos serão salvos? Não. Porque a Bíblia diz que nem todos obedecem ao Evangelho. Quem é que não será salvo? Não é quem Deus não escolheu, não. Quem é que não será salvo? Não é quem Deus não quis salvar, não. Quem é que não será salvo? Quem não creu no Evangelho, não se arrependeu dos caminhos, né? Eu já fiz essa ilustração, mas eu vou fazer mais uma vez. Vamos ilustrar aqui como uma viagem internacional, em que as pessoas que desejam, né, ir para outro país, por exemplo, fazer uma viagem internacional, o que é que ele tem que fazer, professor? Você sabe. Tem que comprar a passagem, tem que tirar o visto, tem que tomar as vacinas que forem exigidas para ir para aquele país, tem que preparar as malas e 2 horas antes do voo está lá no aeroporto com suas malas e sua documentação. Não é assim? É porque se faltar alguma dessas coisas, não viaja. Quem é que vai viajar? Quem atender os requisitos. Então, a passagem já está paga. O preço da salvação já foi adquirido por Cristo, isso é graça. Agora você tem que fazer a sua parte. Crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, obedecer à palavra de Deus, não é assim? E perseverar até o fim. Os requisitos para ser salvo. Então essa graça se manifestou, ela trouxe salvação a todos os homens. Aí Paulo vai dizer que essa graça, ela nos ensina. E o que é que ela nos ensina? A renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas. Ela nos ensina a viver neste século, né, nesse presente século, de uma forma sóbria, justa e piamente. Então eu posso dizer que essa graça, que ela traz a salvação, que ela oferece a salvação, ela também nos dá condições de viver em novidade de vida. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na mente do incrédulo, do pecador, dizendo a ele, creia nessa verdade, creia nesse evangelho, receba Jesus como seu salvador pessoal. E quando o pecador, o ímpio, o incrédulo recebe a Jesus, ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado, ele é purificado, o Espírito Santo vem habitar dentro dele. Como que diz assim, eu vou ajudar você nessa jornada, eu vou ajudar você nessa caminhada, eu vou estar com você 24 horas por dia, nessa nova caminhada. Então veja que se essa graça só oferecesse salvação, mas não me desse condições de viver em novidade de vida, eu diria que essa graça seria incompleta, se ela não promovesse mudança, transformação. O que era que iria ocorrer com todo crente? Ele iria até aceitar Jesus, ele iria até receber a graça, mas ele não teria condição de viver de acordo com esse caminho, a novidade de vida. Mas essa graça nos ensina, ela nos dá condição, ela nos possibilita, através da poderosa ação do Espírito Santo.
E eu quero me dirigir a você que ainda não é cristão, que ainda não é evangélico, que diz assim, olha, eu só não sou evangélico por causa disso. Eu não vivo sem isso. Eu estou preso a isso. Eu sou escravo disso. Eu quero dizer que essa graça, ela lhe dá a condição de vencer. Nós temos na igreja, e quando eu falo de igreja, não estou me referindo só à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mas eu me refiro à igreja, que é o corpo de Cristo, muitos exemplos de pessoas que viveram no mundo do tabagismo, no mundo do alcoolismo, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, enfim, no mundo da promiscuidade, mas tiveram um encontro com Cristo, tiveram um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Porque essa graça que oferece salvação, ela dá a condição de nós vivermos em novidade de vida. Eu sei que alguém zomba, escarnece, lembra o passado, mas problema de quem lembrar. O mais importante é que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz isso, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a igreja está repleta de pessoas que achavam que não vivia sem um cigarro. Eu não vivo sem cigarro. Aí aceitou Jesus, aí descobriu que pode viver sem um cigarro. Pessoas que pensavam que não vivia sem a cerveja, sem a cana, sem o álcool. Aí aceitou Jesus e descobriu que pode viver sem fazer uso de bebida alcoólica. Pessoas que viviam de forma desonesta, quando recebeu Jesus como Salvador, descobriu que é possível ser honesto e assim sucessivamente. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, você só sabe disso se você experimentar. Enquanto você estiver aí com medo, eu não vou ser crente porque eu tenho esse vício, eu sou muito apegado a isso, eu não vivo sem isso, então você, desculpe eu dizer, enquanto estiver assim, você não vai sair do lugar que está. Agora, quando você tomar uma atitude, uma iniciativa, dizer assim, sabe uma coisa, eu vou receber Jesus, e eu vou orar a Deus, e eu vou pedir a Deus que tire de mim esse vício, que tire de mim esses maus costumes, esses maus procedimentos. Aí você vai perceber que o Espírito Santo vai lhe ajudar, porque se sozinho você não pode, o Espírito Santo lhe ajuda. Agora, para isso, ele tem que habitar dentro de você, e para ele habitar dentro de você, você tem que aceitar Jesus. Primeiro você recebe Jesus, aí você vai ser lavado pelo sangue de Cristo, aí o Espírito Santo vai habitar dentro de você e vai dizer assim, olha, cheguei para te ajudar. Aí ele vai lhe dar força, lhe dar condição. Quantas pessoas não estão me ouvindo, me assistindo nesse momento, que fumava 2, 3, 4 carteiras de cigarro por dia e achava assim, que não vivia mais sem um cigarro. Aí aceitou Jesus e descobriu. Hoje, graças a Deus, não gasta mais dinheiro com o cigarro. Quantas pessoas que já eram alcoólatras, dominadas pelo vício, receberam Jesus e Jesus libertou. Não é assim? Tem pessoas que sentem até náusea quando sentem o cheiro da bebida alcoólica agora. O que é isso? É o poder do Evangelho. Então essa graça que oferece salvação, ela nos ensina. Nos ensina o que, Paulo? Ele diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, ou seja, viver em santidade. E o que mais, Paulo, que essa graça faz? Ela traz salvação, essa graça nos ensina a viver renunciando à impiedade, às concupiscências, nos ensina a viver de uma forma sóbria, justa e piamente. E o que mais? Só isso? Não. Paulo continua dizendo, aguardando a bem-aventurada esperança. Olha que coisa maravilhosa. O que é bem-aventurança? O que é uma coisa bem-aventurada? É feliz, muito feliz. Aí Paulo diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria que esta é a esperança do crente. É a esperança do salvo. É o dia que Cristo vem nos buscar para nos levar para junto de si. É o dia que nós deixaremos esse mundo e iremos habitar no céu com Cristo.
É o dia em que nós teremos os corpos transformados. O nosso corpo será glorioso, incorruptível, imortal. Será o dia que nós deixaremos de sofrer, deixaremos de padecer, deixaremos de ser perseguidos. Esta é a bem-aventurada esperança do salvo. E você sabe disso, que não dá para ter esperança no mundo, não. Você sabe disso. O mundo está um caos. Basta você assistir os noticiários, você vai perceber isso. É fome, é guerra, é aumento da iniquidade, esfriamento do amor, terremoto, é seca, é enchente, violência, tráfico de drogas, perversão, promiscuidade, enfim, não dá para ter esperança nesse mundo. Você sabe disso, não tem como. O mal já está instaurado. Eu vou repetir essa frase. O mal já está instaurado. A tendência é piorar. A tendência do mundo é essa, é piorar. Mas isso deve alimentar no nosso coração essa esperança do crente, essa esperança do salvo. Porque quando a situação piora e fica mais difícil a vida na terra, é aí que a gente vai almejar mais o céu, desejar que Cristo venha. Não foi isso que ocorreu com os hebreus? Quando eles estavam lá em Gósen, lá no Egito, e José era governador, estava uma maravilha. Quem era o governador? O filho de Jacó. Era uma bênção para os hebreus. Mas o que acontece? Depois que José morre, levanta-se um outro faraó que não conhece José, que começa a oprimir o povo, que começa a escravizar, e aí o povo começa a clamar. Ó Senhor, nos tira daqui, nos leva para Canaã, cumpre a tua promessa. É isso que vai acontecer com a igreja. Quero dizer aos salvos, prepare-se para fazer uma oração que nunca mais você fez. Qual, professor? Maranata, vem Jesus. Vem buscar a tua noiva, Jesus. Vem buscar a tua igreja. Pode se preparar. Eu vou ser sincero, que o materialismo, o apego a esse mundo faz com que muito crente não queira ir para o céu agora. Você sabe disso. Mas, Senhor, está tão bom aqui, não vem agora não. É assim? Mas o cerco está se fechando, o mal já está instaurado. A igreja cada vez mais, prepare-se, viu? Você que é crente, você que é salvo, você que crê na Bíblia, prepare-se para sofrer. Que é isso, professor? Que é essa? Vou repetir. Eu vou repetir. Eu tenho tanta convicção do que eu estou dizendo que eu vou repetir. Prepare-se para sofrer. Há um mal instaurado no mundo. Perceba que a população mundial está se voltando contra a igreja. Eles não veem o trabalho da igreja, não veem que a igreja está pregando o evangelho, não veem que a igreja está ensinando a palavra de Deus, não veem que a igreja está colaborando com a libertação dos drogados através da mensagem do evangelho, não veem que a igreja está visitando orfanatos, presídios, hospitais. Não, ninguém vê isso. O trabalho social que a igreja faz, ninguém vê. E a população está se voltando contra a igreja. Cada vez mais, sabe, a gente percebe esse ódio. E nós é que somos chamados de fundamentalistas. Já percebeu isso? O discurso de ódio. Veja que incoerência. Veja que incoerência. Eles fazem as paradas deles para o lado de lá, ridiculariza da Bíblia, de Jesus, dos evangélicos, dos cristãos, queimam a Bíblia, riscam a Bíblia, rasgam a Bíblia, enfim. A mídia não está nem aí para isso. Agora, basta você discordar de um comportamento, isso é discurso de ódio. Sabe o que é isso? É a população contra a igreja, o povo de Deus. Trevas e luz não tem como se unir, não. Jesus disse assim, vocês serão perseguidos. A perseguição é um dos sinais dos tempos do fim. Mas a nossa esperança é que Cristo vem nos buscar. Nós seremos
perseguidos, seremos. Já estamos e seremos mais. Já estamos e seremos mais perseguidos, odiados. Porque quando a igreja está sendo aplaudida, é aí que a gente precisa tomar cuidado. Não, se está sendo odiada, não se admire não, porque isso é bíblico. Agora você fica fique admirado se a igreja estiver sendo aplaudida. Mas o cerco está fechando, as perseguições estão aí muito claras, muito evidentes, as leis contra a igreja, querendo proibir que a gente pregue a Bíblia, querendo proibir que a gente denuncie pecado. Você está vendo isso na nossa sociedade. Mas a nossa esperança, eu quero dizer com muita convicção, não está na política, sabia disso? Não está na economia, não está nos projetos dos homens. A nossa esperança não está dependendo da Câmara de Deputados, nem do Senado. Não, a nossa esperança é que Cristo vem nos buscar para nos levar para junto de si. Veja o que Paulo diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá nos buscar. Foi Ele que prometeu, foi Ele que disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Foi Jesus quem disse. Dá para confiar nas palavras de Jesus? Você confia? Você acredita nas palavras de Jesus? Pronto, foi Ele que disse. Quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Paulo diz que Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si o quê? Um povo especial, zeloso e de boas obras. Quem é que Cristo vem buscar? Um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele preparou para si esse povo, a sua noiva, a sua igreja. Ele preparou e virá nos buscar. Então, eu quero ficar muito tranquilo. As pessoas que dizem que não gostam dos crentes, que rejeitam os crentes, fica tranquilo, a gente vai desaparecer. Nós não temos aqui morada permanente, não. Nós estamos esperando Jesus vir nos buscar para nos levar para si. Aí no versículo 5, aí 15, né? Paulo diz a Tito, com muito temor e tremor, eu quero dizer isso aqui. Essas palavras foram ditas de Paulo a Tito, mas eu vou receber como de Jesus para mim. E se você quiser, receba de Jesus para você também. Não receba do professor Givanildo para você, não. Receba como palavras de Cristo para nós. Pode falar, Senhor Jesus. Pode dizer. Aí Jesus diz assim, fala disto. Disto o quê? Da graça. Disto o quê? Da bem-aventurada esperança do salvo. Pois não, sim, senhor. Eu vou continuar falando, viu? Sim, fale mesmo. Exortar é encorajar. Encoraja. Repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então eu posso dizer que esta é a missão da igreja. Não só esperar, aguardar a bem-aventurada esperança, não só esperar o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, mas a nossa missão é falar desse assunto, falar da graça e da bem-aventurada esperança do salvo. Essa é a nossa missão. Nós não podemos deixar de falar desse tema, dessa mensagem, da graça, da salvação oferecida a todos e da bem-aventurada esperança do salvo. Essa certeza que nós temos em nosso coração, que Jesus voltará para nos buscar, para nos levar para si. E se você, meu amigo, minha amiga, querido telespectador, querido internauta que está assistindo, ouvindo essa mensagem, se você ainda não é cristão, eu quero lhe dizer, eu quero lhe dar um conselho de um irmão, de um amigo. Aproveite enquanto há tempo. Não adie, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu não quero lhe amedrontar, mas eu quero lhe falar de uma verdade. Tem muita gente que foi para o inferno porque ficou adiando. Hoje não. Quem sabe outro dia. E o que aconteceu? A morte chegou e não deu tempo. Teve a sua vida ceifada, foi para o inferno.
Então, hoje Deus está te dando essa oportunidade. Quem sabe você chegou aí da aula ou do trabalho, sentou-se nesse sofá. Quem sabe não é obra do acaso, não. É o Espírito Santo dizendo assim: eu te amo, eu tenho um plano em tua vida, eu desejo salvar a tua alma, eu não quero que você vá para o inferno. Agora, eu fiz a minha parte. O que foi que eu fiz? Eu estendi a minha graça. Ela se derramou, se estendeu, ela se manifestou a todo mundo. Agora faça a sua. Receba Jesus como seu salvador pessoal. E essa graça que lhe salva, lhe dá condição de viver em novidade de vida. E essa graça lhe dará uma esperança. E que esperança é essa? O aparecimento em glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.